quando a gente olha a questão de perseguição, a gente vê várias motivações, né? Então, existem países que você é perseguido não por motivos de religião, vamos dizer assim, mas por questões políticas, né? A gente sabe que o evangelho ele é contracultural e ele vai bater diante da cultura, seja ela qual fé o país professa ou qual nível político existe, né? Mas existem países que você é perseguido por questões religiosas, ou seja, um país islâmico, por exemplo. Existem países que você é perseguido por uma questão política, né? Vamos dizer assim, talvez China, Coreia do Norte, você não é um país islâmico, mas é um país que tem uma política muito fechada. Talvez para qualquer tipo de expressão religiosa, né? Quais são os principais riscos que as pessoas têm enfrentado hoje? E quais são, na maioria dos países, assim, qual que é a principal motivação que ele se opõe à fé cristã de uma maneira abrangente? A gente sabe que o príncipe desse mundo, né, está nas trevas, o mundo é um maligno, né, o mundo jaz no maligno. Então há toda uma arquitetação espiritual, né, que impediu o texto bíblico que você leu logo no início, né, que mostra bem isso, em Mateus 5, sereis perseguidos, odiados, né, por causa do meu nome e tudo. Então eu posso falar assim para você, querido, que talvez um dos motivos que faz com que esses países sejam perseguidos é muito assim, a questão da corrupção do governo, as ideologias, né, especialmente comunista desses países, fazem com que, né, a dificuldade de você ter cristãos ali de maneira mais livre é nesse sentido. Quais são os riscos, que é outra pergunta que você fez, que riscos ele corre, né, esses cristãos? Aí, filho, é todo tipo de risco. É risco assim, desapropriação de bens que tem, é questão de abuso, é violência sexual, é violência psicológica, né, muito intensa sobre eles, né? É questão de mortes, é prisão, não há um sistema judiciário, por exemplo, que né, aponte e ajude essas pessoas que estão lá. Né? Então, são riscos que essas pessoas vivem assim diariamente. E eu posso falar para você, Dani, filho, é uma coisa... Eles não ficam assim perturbados por isso, não. Assim, você teve um pouco a experiência da China, né? Assim, e os países que a gente já visitou, eles têm assim uma alegria de serem perseguidos, que eles falam assim, é um privilégio. Por isso que a oração que eles fazem é assim, não tire a perseguição da gente, a gente não quer, porque a gente quer que é o privilégio de honrar o nome de Jesus, né, por isso. E eles não colocam muito assim o testemunho deles como assim, olha o que aconteceu, minha filha foi violentada, minha mulher morreu, tal. Eles não falam assim, isso para a gente é o normal, assim. E o que está espantando a gente, mais uns 5, 6 anos para cá, é que esses países perseguidos, eles estão assim vivendo um evangelho tão rico, é uma dimensão diferente da nossa, muito diferente. Que eles não só sentem alegria na questão da perseguição, no sentido de falar assim, olha, é um privilégio sofrer por Cristo, porque Ele sofreu por nós. Porque eles também agora estão pensando numa outra dimensão. É assim, nós queremos ter também o privilégio de evangelizar, de sair. A China mesmo, a gente ficou sabendo que a China estava mandando um grupo de missionários ou de pessoas evangelistas, né, para o Paquistão, para evangelizar o Paquistão. Então você fala assim, gente, esse pessoal está assim, né, sofrendo uma perseguição assim severa, com tudo que é tipo de áreas da vida deles sendo, né? E mesmo assim eles falam assim, não, a gente é um privilégio, mas também a gente quer participar da grande comissão. A gente quer participar do evoluir de pregar. Então é espantoso mesmo. Apesar desses riscos, né, eles assim têm uma dimensão, se fala, não, é um privilégio também a gente participar do testemunho. Então é muito especial, é um outro... E o acesso deles, por exemplo, à educação, saúde, também é prejudicada por causa da fé? Porque imagino que seja assim, as pessoas não vão querer ter muito contato com os cristãos ali também, né? Então tem toda essa questão, né, que a gente falou até da sociedade, é uma ameaça da sociedade, né? Então essa ameaça que a sociedade faz é o seguinte, olha, a gente ficou sabendo que na época da pandemia, especialmente a pandemia, que afetou o mundo todo, então, muitos mantimentos, muitos recursos eram levados para esses países, ok, sem problema. Mas o que fazia? Alguns países tinham um sistema, por exemplo, islamismo mesquita.
Sim. Então, eles priorizavam quem era da religião islâmica. Então, os cristãos ficavam já em segundo plano, e quando sobravam. Então, você fala assim, há um prejuízo, por exemplo, né, na área de alimentação. Mesmo na área de vacinação, eram prioritário primeiro os muçulmanos, desses alguns países perseguidos, né, e os cristãos ficavam... Alguns não foram nem vacinados. Assim, né? Então, você vê assim, que há um risco muito grande mesmo. Ou seja, a pessoa tem impacto na própria vida do dia a dia, né?